Tá no ar mais um De Olho na Educação e hoje nós vamos falar sobre a profissão pesquisador como opção de carreira. Vamos falar sobre aquele profissional que nunca para de estudar. Por isso eu estou aqui com a Raluca Savu, coordenadora do COCEM, a Coordenadoria de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa da Unicamp. Raluca, muito obrigado por vir aqui no De Olho na Educação, por poder participar desse quadro aqui da TV Câmara. Conta pra gente, como que eu falei no começo, o pesquisador nunca para de estudar mesmo? Como que é? Bom, boa tarde a todos e todas. Realmente o pesquisador nunca para de estudar, A profissão implica em você ir atrás, entender certos temas, grandes temas, como hoje tem a sustentabilidade, como as políticas públicas, entender como melhor aplicá-los ou como melhorar os resultados em certas áreas de conhecimento. Então, você tem que estar sempre atualizado, sempre ir atrás de novos indícios, de novos fatos e provar esses fatos para poder realmente ter um trabalho que se baseia não só na parte de teoria, mas também na parte de prática, para poder ter um trabalho bem sólido, criado para poder expressar e ter essas novas pesquisas apresentadas para a sociedade. E há quanto tempo você é pesquisadora aqui na Unicamp? Você conhece bem sobre esse assunto? Como que é? Eu sou pesquisadora da Unicamp faz já 10 anos, E pesquisadora desde que eu comecei a trabalhar em Portugal como pesquisador voluntário, jovem pesquisador voluntário num projeto de pesquisa. Vou falar um pouco do meu background, Eu sou romena, eu me formei em engenharia física na Faculdade de Bucareste, na Universidade de Bucareste, Faculdade de Física da Universidade de Bucareste, em 2001, já faz um tempo, E depois quis ingressar nessa atividade de pesquisa de pesquisador. Então, trabalhei em Portugal como jovem pesquisador por 2 anos, vim para o Brasil com uma oportunidade de trabalho mesmo, em conjunto Portugal-Brasil. Na época tinham bastante projetos de pesquisa em conjunto, E aí achei uma oportunidade de doutorado aqui na Unesp de Bauru e acabei ficando por aqui. Então, eu sou pesquisadora desde faz 20 anos já, 21 anos já, que eu me considero pesquisadora, E, Raluca, o legal do pesquisador é que muita gente acha que é só para as áreas de exatas, tecnológicas, mas não é, engloba todas, Todas as áreas, Humanas, artes, biológicas, engloba todas, Exatamente. Pesquisador em todas as áreas de conhecimento. Nós temos hoje, por exemplo, o nosso sistema COCEM, que é o nosso sistema interdisciplinar. Por que interdisciplinar? Porque todos os nossos centros e núcleos têm que ter pelo menos uma disciplina, 2 disciplinas onde eles atuam. Então, mais de uma disciplina, interdisciplinar. Nós temos, por exemplo, o nosso núcleo de teatro, que trabalha com arte cênica, com a posição em cena, trabalha também com entendimento de diferentes áreas da vida. Por exemplo, hoje eles trabalham com a questão da morte, como pode ser transposta em arte, Nós temos energia e petróleo, num centro que visa melhorar, não só a extração e o uso de petróleo, mas também a matriz energética brasileira. Nós temos políticas públicas, inclusive, modéstia à parte, o que hoje nós chamamos e conhecemos como Bolsa Família foi inicialmente um projeto de pesquisa da Unicamp, pela nossa querida Ana Maria Fonseca, que infelizmente nos deixou em 2018. Então, pesquisa se faz em todas as áreas de conhecimento, porque só tendo as áreas de conhecimento todas mapeadas, entendidas, você consegue entender o mundo, entender como que a gente funciona, entender como, não só como funcionamos, mas também explicar para a sociedade de melhor jeito a compreender não só nosso trabalho, mas as realizações que vêm dele, os resultados, as vacinas, as televisões planas, a telecomunicação, tudo vem de pesquisa. E o que faz um pesquisador, Muita gente já deve ter perguntado isso para você fala, sou pesquisador, mas o que faz realmente o pesquisador? Atua em várias áreas,
Normalmente o pesquisador, bom, primeiro não é pesquisa Google. O pessoal erra às vezes quando fala, eu sou pesquisador. Não, se você só procurar no Google, aquele é o começo da pesquisa. Um pesquisador tem que ter curiosidade. Primeiramente, curiosidade, determinação e foco, né? O pesquisador, ele olha uma certa área de interesse, né? Por exemplo, na minha área, materiais avançados. Eu sou engenheira física, eu trabalho com material avançado, grafeno, tubo de carbono, cerâmicas eletrônicas, né? Então eu pego, vamos dizer, uma área de materiais, ou um material, e fico estudando como melhor aplicá-lo em vários dispositivos, né? Para isso eu tenho que entender ele. Eu tenho que entender como que ele se comporta. Né? Quais propriedades que são melhores para aquelas aplicações, né? Então, o que o pesquisador faz? Pega, vamos dizer, um assunto, um tema de pesquisa e vai olhando a fundo, vai entendendo e trazendo provas que possam ou não validar a sua teoria. Né? Isso é através de projetos de pesquisa, a gente faz vários projetos, tem financiamento de fundações de apoio, como a FAPESP, como o CNPq federal. Tem também outra, por exemplo, que também é muito forte na minha área, patentes, a gente faz patente, faz provas de conceito de um produto que seja um know-how, e aí a gente tem vários convênios junto com a indústria, junto com o poder privado, né? E o nosso resultado normalmente são artigos científicos, publicados em revistas para ampla comunidade científica ler, entender e a gente conversar a respeito. Além dessa questão do desenvolvimento dos projetos, né, de um determinado assunto, também uma parte fundamental, né, é a coleta de dados desse assunto, né? Com certeza, com certeza. A maioria das pesquisas aplicadas precisam essa coleta de dados, precisa o trabalho em campo, que a gente chama, não necessariamente sendo em campo, pode ser só em laboratório, né? Mas esse trabalho em campo, para você trazer as amostras ou as provas necessárias para a sua pesquisa, é fundamental, especialmente para a pesquisa aplicada. E hoje em dia, você acredita que o número de pesquisadores está diminuindo, essa carreira está se acabando ou não? Eu acredito que curiosidade faz parte do ser humano, né? O que move o pesquisador é que a curiosidade não para, né? A determinação de ir atrás e entender. Aqui no Brasil é muito mais comum a carreira de pesquisador estar num instituto de pesquisa, que seja estadual ou federal, do que numa universidade pública. E desse ponto de vista, eu entendo que a Unicamp foi muito pioneira, né? Em trazer essa carreira para dentro da academia, né? E eu acho que eu acredito que a carreira de pesquisador é difícil se finalizar, assim, ser uma carreira que meio cai em desuso, vamos dizer, né? Então, muito agora com as questões da nova tecnologia, essa questão de algumas carreiras que podem se acabar. Eu acredito que a pesquisa, o pesquisador e a pesquisa é fundamental para a humanidade, então acho difícil acabar. Pode ter períodos que seja mais interessante ou não, mas eu acho que é uma carreira que fica. E muita gente acredita que a carreira, né, de pesquisador, ele só atua na universidade, mas tem outras áreas também, né? Claro, claro, tem as pesquisas, especialmente a pesquisa de institutos de faculdade, por exemplo, a Embrapa. Todo mundo conhece a Embrapa, a empresa brasileira de agropecuária, se não me engano, que é o nome, eu acho que está correto. Nós temos pesquisadores, né? CNPq aqui do lado, que também é um órgão federal, que também é feito de pesquisadores, né? São institutos de pesquisas federais ou estaduais que tem essa carreira, né? Então, a Unicamp é um pouco ao contrário do normal, né? E sim, existe em todas as áreas de conhecimento. E para o pessoal que está em casa nos assistindo, né, que queira ser pesquisador, uma dica, como começar nessa carreira, Raluca? Bom, eu posso falar pro lado da Unicamp, tá? Porque dependendo muito da autarquia, né, tem regras diferentes. Mas para a Unicamp, primeiro tem que ter doutorado. Isso é fundamental, que é exatamente o momento que você vira um pesquisador. Você aprende a fazer pesquisa científica,
né? Então, uma vez tendo doutorado, nós temos algumas etapas a ser percorrido, vai ter concurso normal, concurso público, né? Com provas, com defesa de projeto, de pesquisa, né? E uma vez você conseguir passar nesse concurso, pode adentrar para a Unicamp para trabalhar na nossa equipe de pesquisadores, né? Raluca, para a gente finalizar aqui, tem mais alguma coisa que você queira falar, né, sobre essa sua profissão, sobre essa carreira, essa questão do pesquisador como carreira? Eu sou um pouco suspeita de falar porque eu gosto muito do que eu faço, né? Mas eu acho que realmente é uma carreira que te mantém sempre alerto, sempre ligado, sempre atualizado, sempre com vontade de entender mais, de aprender mais. E hoje nós temos, hoje digo, né, nos últimos anos, né, eu acho que você tem uma questão que a pandemia nos mostrou, é que a universidade tem que chegar mais perto da sociedade. E a Unicamp está fazendo muito bem esse papel dela, tanto que os pesquisadores da carreira pesquisador da Unicamp e demais, claro, docentes e servidores aqui da universidade, estão fazendo muito esse passo da extensão, né? Então, a gente levar os nossos resultados de um jeito bem explicado, bem colocado, né, para a sociedade, explicar o que a gente faz, como que a gente faz. Acho que o maior desafio de um pesquisador e de um acadêmico é chegar nesse diálogo com a sociedade, né? Explicar de modo abrangente o que a gente faz. Mas, assim, para mim, é a melhor carreira que existe, não tem outra. E a gente pode ver, né, que a carreira de pesquisador é fundamental para o avanço, né, do conhecimento em diversas áreas, né? Com certeza, não tem outra carreira que possa auxiliar nos avanços tecnológicos e sociais de um país. É o pesquisador que coloca tijolinho por tijolinho lá no alicerce o conhecimento para depois o poder público, o poder privado, a própria sociedade se aproveitar desses resultados para melhorar, para crescer, para ter um Brasil bem melhor, como todo mundo espera sempre, né? Há muito tempo já. Raluca, muito obrigado por essa entrevista, né, em vir aqui no De Olho na Educação e poder contar um pouco mais sobre a profissão pesquisadora, né, mais voltado para essa questão de carreira. Muito obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço pelo espaço e estamos sempre à disposição para novos encontros com vocês. Muito obrigado, viu, Raluca? E eu também agradeço, pessoal, você que está em casa, pela sua audiência e pela sua companhia. E olha, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook TV Câmara Campinas e também de nos acompanhar no YouTube, no nosso canal, que lá tem toda a nossa programação, nossos quadros e nossos programas. Um abraço e até o próximo De Olho na Educação.